Olá, estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso. Hoje falaremos sobre funções. E para falar de funções, eu queria iniciar com um exemplozinho bem prático, bem simples, onde a gente escreve uma simples tela com os números de 1 até 5. E tem esses asteriscos aqui a fim de organizar mais a tela e melhorar nossa visualização. Para iniciar esse vídeo, vamos executar esse código e ver como é que está disposto na tela. Bem, como podemos observar aqui, imprimimos o que iríamos fazer, que era colocar os números de 1 até 5, um abaixo do outro e separado por asteriscos. Bem, já que eu tenho esses asteriscos aqui repetidos várias vezes, eu poderia criar uma função que fizesse isso para mim, ao invés de eu estar repetindo toda vez essa linha de código aqui. Muitas vezes isso é inviável para a gente. Então podemos criar uma função que faça essa tarefa para a gente. Bom, criada nossa função, como você pode observar aqui, eu crio uma função chamada linha, que faz aquele printf de uma linha de asteriscos, como nós fazíamos em nosso código. E ao invés de escrever esse printf com vários asteriscos, eu apenas chamo linha aqui na linha 12 e na linha 18. Apenas chamo essa função linha seguida de parênteses e ela faz o printf para mim. A ideia de funções é ela realizar uma tarefa específica e não importa como ela vai realizar essa tarefa, certo? O que importa é que ela vai fazer e a gente quer que ela faça a tarefa, não importa como. Como esse printf, por exemplo, aqui temos uma função. Aqui não importa como é que ele está escrevendo esses números na tela. O que interessa é que ele vai printar a string que a gente passa aqui e a gente só quer que ele realize para a gente essa função. A gente, enquanto programa, passa para a função a tarefa para ele fazer e ele faz para a gente, simplesmente. Essa é a ideia de função. Bem, vamos executar esse código para a gente ver como funciona. Como podemos perceber aqui, temos a mesma saída igualzinha, só que agora utilizamos funções. O nosso código foi um pouco mais limpo, um pouco mais fácil de se escrever. Bem, quanto à declaração de funções, é bem parecido com a declaração de variáveis, por exemplo, onde nós temos um tipo, e nesse caso esse tipo vai ser o tipo de retorno. Nós temos o nome da nossa função, que vai receber as mesmas regras, as mesmas convenções que usamos em variáveis. Nós temos esses parênteses aqui, que podem estar vazios, como a gente tem aqui, ou podem receber argumentos, como a gente chama, argumentos ou parâmetros, que são nada mais do que variáveis que vão ser recebidas pela função para que a gente altere o comportamento de alguma forma. Mais na frente a gente vai exemplificar um pouco de funções que recebem parâmetros para a gente entender melhor como isso funciona. Um ponto bem importante sobre funções é que nós temos que declará-las fora do main. Como a gente pode observar, o main também é uma função. Só que o main vai ser uma função, como o nome já diz, uma função principal que vai realizar todas as chamadas das nossas outras funções, o que vai fazer nosso programa. O programa nada mais é do que uma função que chama funções, certo? Como a gente pode observar aqui, a nossa função linha foi declarada fora do nosso main e o nosso main chama a função linha para realizar as tarefas que a função linha nos dá. Uma coisa interessante, se por um acaso eu colocasse essa função, essa declaração aqui embaixo,
Observe que continua fora do nosso main, só que agora ela está embaixo. Se eu executar isso, vamos observar, vai ocorrer um erro. Aqui diz que a linha não foi declarada no escopo. E o que significa isso dentro desse exemplo? Bem, o nosso computador, nós podemos dizer que ele é burro. Nosso computador é burro e ele só lê sequencialmente. Ele lê de cima para baixo. Quando ele começou a executar o main, nossa função principal, nosso programa, e chegou aqui em linha, ele não sabe o que é linha. Diferentemente de quando nós tínhamos linha declarada aqui, que nós já dizíamos para ele, especificávamos o que é linha, o que é a função linha, o que é que ela faz. Aqui não. Ele ainda não conhece, nós ainda não mostramos a ele quem é linha. Então nós só fazemos chamar a linha aqui sem especificar o que é, ele não vai conhecer. Então vamos cair nesse erro de sintaxe. Uma solução seria a que nós fizemos anteriormente, que seria escrever aqui em cima. Só que no decorrer do nosso desenvolvimento como programadores, nós vamos escrever programas cada vez mais robustos, cada vez mais linhas de código e cada vez mais funções. E muito dificilmente a gente vai conseguir organizar, às vezes dezenas, centenas de funções, milhares às vezes de funções aqui em cima. Muitas vezes a gente não vai conseguir trazer todas elas aqui para cima. E muitas vezes elas chamam umas às outras, então fica complicado a gente organizar por precedência essa organização de funções aí, essa precedência de organização. Então, uma saída bem interessante seria uma coisa chamada protótipo de funções, que nada mais é do que a gente declarar a função aqui em cima, por exemplo, nesse caso linha, e colocar um ponto e vírgula do mesmo jeito que a gente declara variáveis, só que lembrando dos parênteses. Se tiverem argumentos ou parâmetros aqui dentro dos parênteses, se a gente especificar que a função deve receber argumentos ou parâmetros, nós também colocamos aqui os nossos parâmetros. Da mesma forma que a gente declara aqui, até antes das chaves, a gente tem que declarar aqui em cima no nosso protótipo, só que seguido de ponto e vírgula. Bem, com isso, nosso programa deve funcionar corretamente. Ok? Pronto. Explicando um pouco de como é que isso funciona. Ele vai ignorar isso? Não vai. Mas, quando o nosso programa começar, ele vai ver que linha está aqui declarada. Então, ele vai procurar no nosso código onde é que está a função que tem essa declaração aqui. Quando ele achar, ele vai ler e vai ser apresentado de fato a nossa função. Ele vai conhecer. Então, a partir daqui, ele vai executar nosso programa principal. Quando chegar aqui, ele já vai ter conhecido nossa função e assim o programa vai correr normalmente. Bem, continuando a falar sobre funções, esse nosso código agora, apesar de simples, ele nos explica muita coisa, dá pra gente explicar muita coisa a partir dele. Em primeiro lugar, nós vamos falar agora sobre a passagem dos parâmetros que havíamos falado anteriormente. Aqui nós temos uma função soma que recebe dois parâmetros inteiros, número 1 e número 2. Ela retorna um inteiro, como já sabemos, e como o nome já explica, ela faz a soma desses dois números que a gente recebe por parâmetros. Explicando de novo. É uma função que retorna um inteiro e ela realiza a soma de dois números que recebemos por parâmetro e retorna. O que é esse retorna? Vamos lá. Quando a gente executa um programa em main, que a gente chama uma função, como nesse caso a gente está chamando soma aqui, a gente passa o controle do nosso programa para essa função, para ela realizar o que ela tem de realizar aqui no escopo dela. A partir do momento que ela retorna alguma coisa, ela retorna de fato para o nosso controle principal. De novo, quando a gente chama uma função, o controle do nosso programa passa a ser dela. Ela vai realizar a sua tarefa. E a partir do momento que tem um return dentro dessa função, ela repassa o controle, retorna o controle de novo para o nosso main. Tá certo?
Bem, então vamos lá, de fato, para o funcionamento desse nosso código aqui. Primeiro a gente declarou aqui três inteiros, um N1, N2 e resultado. Depois a gente pede ao usuário que introduza um número. E a gente guarda esse número que ele introduz nessa nossa variável N1. Depois a gente faz a mesma coisa para N2. Pede um novo número e guarda em N2 esse novo número. Depois a gente atribui a resultado, certo? O retorno de soma quando seus parâmetros são N1 e N2. Ou seja, ele vai chamar a soma aqui, vai pegar esses dois parâmetros N1 e N2 com os valores que a gente passou. Esse N1 e N2 vão ser passados para esses parâmetros aqui, ou seja, meu N1, meu num1 vai receber esse N1 e meu num2 vai receber esse N2. Lembrando que a passagem de parâmetros aqui, quando eu chamo a função, tem que ser de acordo com os tipos que eu estou querendo na função, certo? Tem que corresponder, tanto em número quanto em tipo. Dois parâmetros tipo inteiro, dois parâmetros tipo inteiro, certo? Então eu recebo esses valores aqui e retorno a soma. Quando eu faço essa soma que retorna, ele vai retornar para o meu controle e vai atribuir a resultado essa soma dos dois. Posteriormente eu chamo o printf aqui, que vai exibir esse resultado para mim. Olha, observe, o printf é uma função, certo? E o printf recebe, nesse caso aqui, um parâmetro, dois parâmetros, três parâmetros, quatro parâmetros. O primeiro parâmetro é um string, com nossos identificadores aqui. Cada identificador vai corresponder a uma variável dessa que nós passamos como parâmetro também. Dá para a gente entender aí que os parâmetros vão mudar o comportamento da nossa função. Do mesmo jeito aqui, de acordo com cada parâmetro que eu passar, ele vai retornar um valor diferente. Por exemplo, vamos executar nosso código aqui para a gente observar essa brincadeira. Bem, eu vou introduzir o número 2 e ele vai guardar esse número 2 nessa variável N1, correto? Depois ele vai pedir outro número, eu vou colocar 5. E ele vai guardar esse 5 em N2 aqui que temos, certo? Depois ele vai fazer o printf. Aliás, depois que ele guardar em N2 o valor de 5, ele vai atribuir a resultado a soma desses dois números. Ele vai chamar a função soma e vai fazer a soma desses números e vai retornar para o nosso resultado, nossa variável resultado. Depois eu faço um printf, como vocês podem observar aqui no nossa última linha no console aqui. Eu faço o printf do nosso resultado, ou seja, eu chamo uma função e passo os parâmetros dela para cada valor que eu quero exibir aqui. Ou seja, eu passo três identificadores aqui e depois passo as variáveis nossas por parâmetro para que ela mude o comportamento do printf e exiba as variáveis que eu acabei de atribuir os valores. Bem, aqui na nossa linguagem C, nós não temos uma diferença entre funções e procedimentos. Várias outras linguagens têm essas diferenças, apresentam dois modelos diferentes de se trabalhar com funções e procedimentos, que na verdade funções e procedimentos têm apenas uma única diferença. Uma função é igual a essa função soma, ela retorna alguma coisa, certo? Ela tem um retorno, só isso. E um procedimento, ele não retorna nada. É bem parecido com o exemplo que fizemos anteriormente com os asteriscos. Observe que lá não tem nenhum tipo de retorno, ele não muda, o nosso controle de programa não muda para a nossa função e depois retorna para o nosso main principal. Lá na nossa função de linha de asteriscos, ele simplesmente coloca na tela alguma coisa, ele não retorna nada. Esse é o conceito de procedimento. E para procedimento, nós muitas vezes colocamos o void como tipo de retorno, que significa vazio ou nada, certo? Essa é a diferença entre funções e procedimentos.
Geralmente em outras linguagens a gente tem palavras reservadas diferentes também, formas de declaração diferentes para funções e procedimentos. Só que aqui em C não, a gente trata tudo como função. E outra coisa, da mesma forma que eu tenho o tipo de retorno aqui void int, eu posso usar char, posso usar double, posso usar float, todos aqueles tipos que a gente tem para variáveis a gente pode usar como tipo de retorno aqui nas nossas funções. Lembrando, claro, que quando a gente especifica um tipo de retorno para a nossa função, a gente tem que garantir que o nosso retorno seja de fato correspondente com o tipo que a gente especificou. Ou seja, aqui eu estou especificando que minha função soma retorna um inteiro, certo? Então ele tem que de fato retornar um inteiro. Aqui, como eu estou passando dois inteiros, a soma de dois inteiros vai ser um inteiro. Então ele vai retornar esse valor correspondente ao tipo de retorno que eu especifiquei. E por fim, só quero lembrar a todos vocês que façam uma leitura dos nossos materiais de apoio, porque esses vídeos são apenas uma pequena demonstração prática do que a gente apresenta lá. A gente pede que vocês acompanhem os materiais, tá certo? Lá tem vários exemplos, tem várias definições, tem muita coisa e tem exercícios também para que vocês acompanhem nosso curso da melhor forma possível.